Muito bom dia, dia abençoado a todos e todas. Hoje, quinta-feira, dia 3 de abril de 2025. Vamos para mais uma reflexão pós-baile. Muita coisa para tratar aqui hoje nessa live. Várias coisas muito interessantes. Gostaria de compartilhar e saber a posição de vocês, o que vocês acham. E aí, galera, tava conversando também agora há pouco aqui com a minha amiga Ana Santos. Ela mora hoje em Vitória, Espírito Santo. Ela é da capital, São Paulo. E há aproximadamente 2 anos ela mora lá. E nós somos muito parceiros. E sempre treinamos juntos e curtimos muito forró juntos. E hoje de manhã a gente estava batendo um papo. E eu gostaria de trazer essas reflexões aqui para vocês também. E o primeiro ponto que a gente estava conversando é sobre o que o forró representa na vida de cada pessoa. E ela me fez uma pergunta muito interessante e que eu já tinha me feito lá no passado, mas às vezes parece que a vida vai acontecendo e a gente deixa passar algumas coisas que são muito importantes. E ela me fez a seguinte pergunta: amigo, por que você é professor de forró? E eu já tinha feito essa pergunta lá atrás para mim e tinha escrito num caderno que eu gosto de anotações aqui o porquê. E a resposta é interessante, né? Deve ter várias respostas para essa pergunta. E eu respondi para mim que eu queria ser professor de forró porque o forró me fez tão bem na minha vida que eu queria compartilhar os sentimentos positivos que eu tinha com outras pessoas, com mais pessoas. Então esse foi o motivo e é o motivo número 1 para eu dar aulas de forró, frequentar o forró, gostar de forró. E eu pergunto para vocês, qual é o seu objetivo, qual é o seu tesão de ir no forró? O que o forró faz bem para você? Pessoal, às vezes a gente começa a ter uma relação com o forró disfuncional. Tá? Essa é a palavra, disfuncional. Porque a gente começa a ir no forró, por exemplo, para se aparecer. Não, infelizmente, agora, mais recentemente, não está sendo tão incomum. E aí quero trazer... Opa, desculpa, a câmera deu uma mexida aqui. E aí queria trazer até uma outra reflexão também que eu tive com a Evelise hoje de manhã. E quando eu a conheci no forró, ela era cheia de vida, ia pro forró e fazia e acontecia, aquela garra, aquela energia, aquele gás todo. E atualmente ela falou que isso diminuiu muito. E a pergunta que eu fiz para ela foi: mas por que isso aconteceu? E ela trouxe um ponto interessante, galera. Nós já tratamos aqui sobre isso em outras lives, que é a bolha, algumas bolhas que tem no forró. O que é essa bolha, tá? Essa bolha é um grupo de pessoas muito especializadas. Aqui a gente está falando de dança, tá? Não vou entrar tanto na questão musical nesse momento. São ultra especializadas, tá? Tem aí uma didática incrível, enfim, são muito bons profissionalmente, mas se perderam como pessoa dentro do meio do forró. Por quê? Se a sua principal motivação é ganhar dinheiro, na minha opinião, existe algum outro problema por trás disso. Por quê? O dinheiro ele deve ser uma consequência daquilo que você faz, não o meio em si, né? Então é importante olhar para isso, porque muitas vezes as pessoas estão perdendo, gente, é incrível. Comentem aqui, quem estiver online, né? E quem for assistir depois também deixe seu comentário, porque essa live vai ficar gravada para vocês. O que te faz ir no forró? O que te faz você ter vontade de sair da sua casa de noite, muitas vezes pegar seu carro, dirigir, ou ir de trem, de metrô, enfrentar trânsito, chuva? Aí você chega no baile, galera, e começa a tentar se comparar com outra pessoa, cara. Sabe? Ontem eu tive em 2 bailes em São Paulo. E a gente vê a diferença, né? De bailes, tal, de pessoas que estão frequentando. E você começa a observar que algumas pessoas, elas perderam a essência delas. O que elas estão fazendo ali? Nem ela sabe mais o que ela está fazendo ali, galera. É real. É real. Comente depois se vocês acham isso. Às vezes
A pessoa vai no baile, ela já nem sabe mais porque ela tá lá. Ou então ela tá indo para se aparecer, para se sobressair entre as outras pessoas. Ela perdeu o gosto próprio de dançar. Algo que era tão bom no começo. Normalmente as pessoas no começo estão ali, são acolhidas, tal. E aí vai passando o tempo, você vai virando um robô, uma máquina de executar passo. Tá errado aprender passo, tá errado aprender a dançar. Não, eu sou professor, mas eu não tô vendendo passo. Eu tô vendendo o que o forró é, a experiência do forró. Foi para isso que eu me dispus a ser professor. Não foi para vender passo. Quando eu anotei, quando essa pergunta me veio na cabeça e eu anotei a primeira vez, não foi para vender passo, não. Porque para vender passo você vira robô. Você vai no baile e começa a executar as coisas de forma mecânica, você não tem mais vida. Você começa a fazer do ambiente que era para ser algo bom para você, positivo, importante, que ia agregar na sua vida, que você ia fazer aquele suspiro assim, sabe? Tô vivo, é aqui, tô vivo, essa galera, isso aqui, a música, as pessoas, forró. Tem até uma possível tradução do que é o forró, que dizem que é for all, traduzindo para todos, galera, para todos. Não é para meia dúzia que tá dentro da bolha, não. Se você tá dentro da bolha, começa a olhar o que você tá fazendo, porque a bolha vai estourar na sua cara. Se você tá dentro de uma bolha fechada e não tá entendendo o que tá acontecendo ao redor, o máximo que vai acontecer é você ficar preso. Você nem tá vendo que você tá preso. Quem tá dentro da bolha tá preso. Então assim, procurem observar para que vocês estão indo no baile. Não seja um robô, não seja uma máquina. Você é um ser humano, sabe? Com emoções, com sentimentos. Vá lá no baile desfrutar daquele momento. Viva aquele momento. Se você aprendeu, foi numa escola de dança, teve aulas, isso é importante demais. Porque vai mostrar que você está se dedicando para aquilo, que aquilo é importante para você. Mas desde que você não se torne um robô, uma máquina. Porque máquina não tem vida em si. E o que define o ser humano, desculpa, né, ser tão filosófico dentro dessa live, mas galera, é importante alguém falar sobre isso. É importante as pessoas falarem sobre isso. Vá no baile de forró, em alguns você vê vida. Você vê as pessoas rindo, felizes, e em outros bailes você vê a pessoa com a cara fechada, gente. Parece que ela tá no trabalho ainda. Parece que ela não tirou o terno do trabalho, entre aspas, tá? Parece que ela não tirou a roupa de trabalho e nem a cabeça. Ela ainda parece que tá no forró, mas parece que ela tá trabalhando, né? Trabalhando assim no sentido negativo da palavra, no sentido pesado. Que você não tá ali por amor, que você não tá ali porque você quer fazer aquilo. Então, reveja isso para que você não fique preso dentro de uma bolha que você mesmo tá construído ou que jogaram você dentro dela e você nem percebeu. Às vezes você tá preso dentro de uma bolha e nem você mesmo percebeu, né? E aí você acaba perdendo o desfrute, né, que seria algo que, na minha opinião, tem muito a ver com o forró. Que é um momento, até estava falando com a amiga Ana agora, o que é o forró? Na essência, quando isso começou, já que a gente está falando de roots, né, vamos falar de roots um pouquinho. O que é raiz? Raiz é que lá atrás o forró era para todos e era uma festa de trabalhadores, a galera do campo se reunia e festejava. Estavam em festa, não estavam ali para se aparecer, galera. Até interessante, o Rob entrou aí agora. Ontem nós nos encontramos um pouco antes do baile, estávamos também falando um pouquinho a respeito disso. Parece que a galera tá perdendo a essência. Tá indo no baile, parece que é uma obrigação. Obrigação, muitas vezes, né, você tem com o seu trabalho. Mas às vezes a pessoa tá indo no baile ou por uma obrigação ou para se aparecer lá. Mas
Salve, meu mano. Bom dia. Bom dia, Rob. Mas aí a pessoa começa a não ter mais prazer em estar ali, galera. Isso está acontecendo debaixo do nosso nariz. A gente tem que fazer alguma coisa. No sentido de assim, nos mobilizar com conversas como essa, para que a gente possa voltar a ser feliz dentro do forró. O forró é pra gente ser feliz, pra gente desfrutar, pra gente trocar ideia, encontrar nossos amigos. Não é pra se aparecer, galera. Não é espaço pra isso. O forró não é espaço pra isso, não. É espaço pra gente ser feliz com os nossos. Dançar com pessoas que a gente nunca viu na vida. E às vezes tem danças, tava falando com a Ana, tão desafiadoras, você não espera. Você vai dançar com uma pessoa e você não sabe o que vai encontrar. Ontem eu tava dançando com uma menina no baile e ela tava dançando piseiro. Ótimo! Ótimo! Tô dentro da dança com ela, preciso dançar. Ou vou fazer o quê? Vou dispensar, a pessoa tá chegando forró, de repente eu dou um chute lá nela. Assim, né? Ah, não quero dançar com você porque você tá dançando errado. Que dançando errado o quê, rapaziada? Galera... Vamos abrir a cabeça. O forró é para todos. Se encaixe um pouco também. Pare de querer que aquilo que é importante para você seja uma regra para os outros. Procure entrar no mundo daquela pessoa. Entenda o que ela está dançando, o que ela está propondo. Seja você condutor, estando nesse papel, ou de conduzido, não importa. Tanto faz. Você tem que ter uma escuta. E aí eu aprendi com essa dança. Olha que interessante. A menina estava dançando piseiro e depois, na hora eu nem tive essa interpretação que ela estava dançando piseiro. Depois que eu saí do baile, estava indo embora, tal, pensei, cara, aquela menina estava dançando piseiro. E aí eu estava aberto a receber aquela informação e aquilo foi muito bom para mim, porque eu identifiquei algumas formas do meu corpo se movimentar dentro do forró que eu nem tinha olhado para aquilo. Se eu tivesse fechado, bloqueado para o meu estilo de dança, eu não teria, digamos assim, ouvido, né? Desfrutado e entendido o que ela estava propondo. Então forró é isso mesmo, Rob, é uma conexão entre pessoas. Se eu chego na pessoa impondo minha dança, automaticamente eu tô sendo, vou colocar entre aspas aqui, tá? Automaticamente estou sendo um ditador. Estou impondo que a pessoa faça algo. Sendo que são dois seres humanos totalmente diferentes. Nós precisamos nos entender ali. Uma pessoa chama a outra para dançar, são dois mundos acontecendo ali ao mesmo tempo e uma música tocando. Então são três situações. Duas pessoas e mais uma música. Dentro disso existe um universo. Nós precisamos encontrar uma harmonia para isso aqui funcionar legal. Então, não menosprezem as pessoas que estão chegando no forró. É um pedido que eu faço a todos. Se é que eu tenho esse direito, quem sou eu para falar isso? Mas, pessoal, um dia nós já chegamos nesse ambiente. Um dia nós demos os primeiros passos nesse lugar que hoje para nós representa muito. Mas em algum momento nós chegamos no baile. A gente era iniciante. E no meu caso, teve uma menina que ela fez muita diferença na minha vida, a Elienay. Não sei se ela vai assistir isso, enfim. Isso já faz bastante tempo. E ela me acolheu. De que forma? Eu sou uma pessoa mais reservada. Então eu ia no baile e ficava nos cantos do baile. E ficava observando, tudo bem. Porque eu tinha vergonha de dançar. Tinha vergonha de me expor, tinha vergonha dessas questões de dança e de errar. E aí ela, toda vez que eu ia no baile, ela chegava e me chamava para dançar. E dançava 3, 4, 5 músicas seguidas. Até que por causa disso, eu comecei a entender uma certa estrutura que tinha. E comecei a conseguir dançar. Então essa pessoa me acolheu. E ao ela fazer isso, possivelmente ela já transformou a vida de muitas pessoas, porque depois disso eu me tornei professor, né, com o passar dos anos. E
pude agregar até hoje na vida de pelo menos, pelas minhas contas, umas 1.300 pessoas a 1.500 pessoas que já passaram pelos nossos cursos, enfim, pelas nossas aulas de forró, seja em qual cidade foi. E aqui, galera, essa reflexão é para que a gente não perca o que a gente está buscando lá. É importante você fazer aulas, é importante você se desenvolver para que a sua dança, quando você vai entregar para uma outra pessoa a sua dança, para que ela seja confortável, não seja violenta, né? Até anotei aqui, ó, não recusar danças, a menos que essa pessoa seja uma pessoa abusiva, né? Tem pessoas abusivas no forró. Recentemente a gente viu um episódio aí que dispensa comentários, né? Então, se é uma pessoa abusiva, a gente deve bloquear essa pessoa de entrar na nossa vida, para que a gente não gere esse caos, né? E agora, tirando esse ponto, nós devemos permitir que as pessoas nos acessem na dança e que a gente possa desfrutar disso de uma forma respeitosa, que a gente entenda esse outro ser humano que está dançando conosco, que a gente respeite ele e não diminua, porque às vezes a forma daquela pessoa dançar pode não ser incrível. Nossa, que dança, tive uma dança fenomenal. Mas se você estiver aberto à escuta de dança com aquela pessoa, se você compreender o corporal dela, estiver dentro daquele momento, estiver presente, com certeza isso vai trazer muito valor para a sua vida, porque você vai identificar que você está vivendo no presente. Você está evitando se jogar para fora disso. Muito bem. E aí outra coisa que eu e a Ana estávamos conversando agora há pouco use seu corpo para se balançar. Às vezes você pode pensar assim, eu não sei me balançar, né? Não sei como fazer isso na dança. Tudo bem, procure uma escola de dança, procure professores, faça aulas. Mas de qualquer maneira se permita também, porque mesmo pessoas que às vezes fazem aulas, elas não se permitem. É incrível, às vezes tem pessoas que fazem aula, mas elas não se permitem se soltar, sabe? Soltar essas amarras, esses bloqueios que fazem com que as pessoas fiquem inibidas de dançar. Então, procure, além das aulas, também ser você mesmo. No sentido de, tá lá no baile? Ok, aproveita. Não sei dançar, tô dançando feio. E quem disse que os outros estão dançando bonito? Quem que é o juiz? Tem um juiz ali falando, 1-0. 1 pro João, 0 pro José. Não existe isso, sabe? Então, o seu juiz é você mesmo. Se você tá lá no baile, aproveita o baile. Não sei dançar, não tem problema. Se disponha a aprender. Acho que é algo nobre essa questão de você estar disposto a aprender, não estar se bloqueando, né? Isso é um primeiro ponto. E o segundo ponto é: aceite as danças que vierem para você, seja acolhedor, respeitoso, não imponha sua dança sobre o outro. Outra coisa que é muito perceptível para mim nos bailes é quando as pessoas tentam impor a sua dança sobre o outro. Acho que não é algo legal, né? Depois vocês comentem aqui, quem estiver online ou depois estiver assistindo o episódio gravado, se você gosta de uma pessoa impondo a dança dela sobre você. Porque assim, mesmo sendo condutor ou sendo conduzido, você precisa respeitar o outro. A gente estava falando, eu e a Ana, que a resposta para o condutor vem a partir do que o conduzido está ali disposto, o que ele consegue entregar, o que ele quer entregar. Por exemplo, aí a gente usou o exemplo de um giro paulista, por exemplo. A conduzida não precisa fazer exatamente o que você quer, sabe? Eu tô esperando que ela faça tal coisa. Bom, o problema é seu. O problema é seu. Por quê? Porque ela é um ser humano, ela vai fazer o que ela quiser. E aí, se você tá mais desenvolvido dentro disso, dentro da dança, você vai se adaptar a essa situação. Soltou a pessoa no giro paulista e a pessoa fez outra coisa. E daí? Se vira, né? Vai atrás do conduzido, procura a conexão, porque vocês estão dançando. Dança no forró, dança entre duas pessoas. Então você está dançando com ela, ela fez algo diferente, se adapta,
Você não é bom? Muitas pessoas se acham demais, né? Nossa, se acha o bambambam do rolê. É muito comum a gente ir nos bailes e encontrar pessoas que estão ali performando, né? Pessoas performáticas. É até comum esse termo dentro do universo do forró. A gente fala assim, tal pessoa tá dançando performático, tá fazendo uma performance ali. É como se ele fosse um ator. Olha a importância disso. A pessoa não tá vivendo a vida dela, né? Por exemplo, ela se chama José. Ela tá vivendo o João, de repente, no baile. Ela tá vivendo um personagem, porque ela não tá sendo quem ela é. Ela tá tentando se mostrar como uma outra pessoa, né? Então, assim, ó, dei esse exemplo hipotético aí do paulista. Galera, vai atrás do conduzido. Ou conduzidos também vão atrás do condutor. Sabe? Procurem conexão e entendimento do que está acontecendo. É importante isso. Se você propôs alguma coisa e percebeu que o conduzido, por exemplo, não respondeu da forma que você quer, não tem problema. Você aprendeu algo a mais. É importante olhar para isso. Você aprendeu uma das formas que, ao você, estou usando o exemplo paulista, ao você soltar o giro paulista, a pessoa se comportou de outra forma que você não esperava. Olha quão rico isso é. Você se adaptou a uma nova forma de responder a um movimento. Então, é muito comum, dentro do meio que a gente tá, as pessoas acharem que o roots, por exemplo, ele é algo impositivo. Eu discordo totalmente, tá? Existem as propostas e existem as respostas. As propostas são feitas normalmente pelo condutor, nem sempre, tá? Mas normalmente pelo condutor. E o conduzido, ele tem a resposta. Quando o conduzido traz a resposta, é obrigação do condutor compreender o que aquele conduzido quis. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vejo no baile cada vez mais pessoas impondo. Não propondo, mas impondo. O que é essa imposição, essa diferença? Ao invés de você ser empático com a pessoa que você está dançando, você acha que ela deve responder do jeito que você quer. E é por isso que atualmente vem surgindo um movimento, principalmente das mulheres, falando assim, aqui não. Aqui não. Você propõe, mas eu tenho direito de responder da maneira que eu quiser. Eu tenho livre-arbítrio para responder da forma que eu bem entender. É claro que para que a dança fique mais harmônica, para que possa existir uma harmonia, nós não vamos também querer criar uma guerra. Não é esse o objetivo. De ao invés da pessoa propor uma coisa, eu fazer de propósito para gerar... Sabe? Não é esse o caminho. Mas é compreender que se você é o bambambam mesmo do forró, se é o cara, se é a mina... e domina, e faz, e acontece, e dança com todo mundo, e arrebenta, vou te fazer uma proposta. Começa a dançar com quem dança pouco. Para de ficar na sua panela. Saia da sua bolha. Mais uma vez falando da bolha. Saia da bolha e começa a dançar com a galera que não sabe nada. Aí sim você começa a ficar um grau acima com você mesmo, porque aí você está se desafiando. Você pegar uma pessoa que sabe dançar e que responde as suas propostinhas do jeito que você quer, você propõe aquele giro paulista, a conduzida responde exatamente do jeito que eu gostaria. Gente, quebra isso, começa a se desafiar, sabe? Se você se acha tão bom no meio do forró, da dança, e tá indo lá e tá performando pra galera, tá lá pra se aparecer, beleza. Então vai lá e se aparece com quem não sabe dançar. Chama aquela pessoa que tá lá no fundo do salão, que você sabe que ela queria estar dançando, e você não chamou ela. Porque de repente aquela pessoa ia te expor. Ia expor o que de você? Ia expor uma face que nem você tá querendo ver. Que é uma face que diz que você só dança com as pessoas que respondem às propostas que você quer. Isso é imposição. Isso não é proposta ou proposição, isso é imposição. Você está sendo uma pessoa nada empática.
Você está sendo uma pessoa que quer com que os outros façam e respondam exatamente aquilo que você quer. Sai dessa, galera. Quebra isso. Vive. Aprenda a viver. E viver é proposta e resposta na vida. Se o universo propõe alguma coisa para você, ou você está propondo alguma coisa para outra pessoa, e você quer que aquela resposta venha exatamente do jeito que você quer, sabe o que vai acontecer? Vai vir exatamente diferente para te quebrar. Como diz o ditado, para quebrar suas pernas, para mostrar para você que você não tem domínio sobre tudo que acontece no universo e nem na sua dança, nem na dança com outra pessoa. E aí é impressionante como o universo é mestre em fazer as coisas acontecerem. Ele vai colocar na sua dança exatamente aquela pessoa, muitas vezes, que você não queria dançar. Justamente para você se melhorar. E aí, quando vem essa proposta e uma resposta diferente, você tem que agir diferente. E aí você não quer. Você está dentro daquela bolha, aquele quadradinho, sabe? Tava até falando com a Ana agora sobre um quadradinho, né? O que é o quadradinho? A dança quadrada, galera. A dança está ficando quadrada nos salões, galera. As danças estão ficando quadradas, você não vê mais vida. Não tô generalizando. Mas existe hoje um padrão onde as pessoas estão tentando encaixar tudo dentro de uma caixinha, tá? Você aprender os movimentos, aprender a caixinha, tudo bem. É importante, porque aí você está se desenvolvendo, você está aprendendo, você está construindo. Mas achar que só ficar dentro desse quadradinho, dessa caixinha, você está fora do game, meu irmão, minha irmã. Você está fora do jogo, porque quando você for desafiado, por exemplo, eu vi um torneio de dança que teve recentemente, lá na Europa. E aí uma menina bem famosa, no meio do Roots, não vou citar nomes agora, ela dançou com um cara totalmente fora da curva. O cara fazia umas propostas muito inusitadas. O cara tá errado? Pergunta que eu faço para vocês. O cara estava errado? Ele estava propondo. É uma proposta. Depende dela responder, agora invertendo os papéis, depende dela o que ela quer responder, né? Ela também poderia ser impositiva e não querer responder da maneira que ele propôs, por exemplo, né? E a dança ficou ótima. Por quê? Porque os dois estavam dispostos a se encontrar, a encontrar o meio do caminho, tá? E quando eu falo desse meio do caminho, é interessante até na dança mesmo a gente pegar. Eu não posso avançar assim para cima do outro. Eu tô praticamente esmagando o outro, ó. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que propor isso aqui de forma igualitária, tá? O condutor ele propõe e o conduzido responde. O conduzido vem sobre o condutor também responde. Isso é comunicação na dança. Isso é conversa, a gente chama de conversa na dança. Então, sei que já ficou grande aqui nosso episódio de hoje, né, das reflexões, mas eu gostaria de fazer essa provocação para vocês. Saiam da caixa, parem de achar que a dança tem que ser exatamente do jeito que você quer ou do jeito que você esperava, porque não vai ser. Você vai se adaptar às pessoas que estão dançando no salão, é importante, se desafie. E mais uma vez, para finalizar, se você tem aquela retórica de que você tem que ser quem manda e a outra pessoa só obedece, isso não vai elevar a sua dança. Comece aí em casas de dança, né, onde tenham pessoas de outros níveis. Aí sim, aí você volta e fala, agora eu estou dançando bem, né? Porque enquanto você propõe e aquela pessoa fica respondendo de um jeito já pré-determinado pelo status, pela galera do quadrado, tá? O que acaba acontecendo? Você tá preso, você nem percebeu. Tem até uma música do Rapa que fala sobre isso, né? As grades do condomínio só me trazem proteção, mas também trazem a dúvida se é você que está nessa prisão. Você mesmo está se aprisionando. Então, finalizando. Saia da grade, saia da bolha, saia do quadrado. Comece a viver onde a vida acontece de verdade, tá?
Se desafie um pouco mais. Você está acostumado a ir em determinados lugares que tem determinadas pessoas que respondem exatamente do jeito que você quer. Quando você sai do meio disso e você vai para um lugar onde realmente você está sendo desafiado, aí sim, aí você começa a dar os passos realmente para dizer que você está evoluindo, tanto como ser humano, primeiramente, como dançarino, beleza? Galera, um grande abraço para vocês, espero que tenha feito sentido. Não tô de forma nenhuma tentando impor nada, tanto aqui expressando tudo isso para vocês, é apenas uma forma de ver. E eu, como uma pessoa que tô no meio direto, né, vou em muitos bailes, muitos festivais, conheço muitas casas, muitas cidades, muitas pessoas. Acho que eu humildemente me coloco nessa posição de estar aqui como comunicador, não de forma impositiva, mas estando sempre disposto a ouvir o que vocês têm a dizer. Se for algo que seja benéfico e que vá agregar na vida das pessoas, podem postar aqui à vontade, fiquem tranquilos. Isso aqui é um espaço aberto para que a gente possa realmente bater papo e fazer com que o nosso forró, que é o que a gente ama tanto e né, não é à toa que a gente está nesse movimento, fazer com que ele seja um ambiente cada vez mais gostoso, agradável, respeita as minas, respeita os homens também, se respeitem nos bailes. E é isso, galera, bora pro forró, tem muito baile aí para acontecer. Esse mês agora de abril tem o Nata, depois de maio tem o baile dos pães de queijo, depois tem Itaúnas, tem Aldeia Velha. Galera, tem baile para todo mundo, né? Espero que vocês se respeitem e sempre respeitem ao outro também, não apenas a si mesmo, mas respeitar o próximo. Seja em qual baile vocês estiverem, saibam chegar e saibam sair de cabeça erguida, sem colocar ninguém para baixo, aproveitando as danças que tem, aproveitando os produtores que fizeram aquilo com carinho, porque é difícil, né? Aproveitando dos músicos no bom sentido, desfrutando da musicalidade que eles estão propondo para vocês, porque tem músicos incríveis, tem DJs fantásticos, né? DJ Rob passou aqui na live, por exemplo, eu gosto muito dele. DJ Márcio, de São Paulo, é um cara que é referência, gosto muito dele. Tem vários outros, agora não vou conseguir citar o nome de todos, mas gostaria que vocês pudessem aproveitar mais os bailes de vocês. Gostaria de que cada baile que vocês fosse uma experiência única, e que assim como para mim tem sido essa questão de o porquê que eu me tornei professor de forró, que cada um de vocês possa desfrutar o melhor que o forró tem para oferecer para vocês, tá? Esse é o desejo do meu coração. Beleza, galera? Grande abraço, muito obrigado pela paciência, pela audiência. Quem puder, é muito importante para mim deixar um like aqui, já nos ajuda bastante a gente produzir bastante material para vocês, porque essa é a minha missão de vida, beleza? Grande abraço, tamo junto e bora pro forró. Obrigado, Gigi, também. Até mais.